Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do curso de Introdução ao Python e hoje vamos falar sobre listas. É um assunto bem interessante, o pessoal procura muito a parte de listas e facilita a vida do programador, né? Então, durante o desenvolvimento de software, independentemente da plataforma de linguagem, então qualquer linguagem hoje trabalha com listas, né? Então, é a necessidade comum dos programas. Então, elas podem ser empregadas para armazenar contato telefônico, tarefas. Então, eu posso criar uma agenda eletrônica toda trabalhando com listas, né? Porque a gente vai ter endereçamento de memória, vai ter os valores armazenados, tudo. Então, uma lista é uma estrutura de dados composta por itens organizados de forma linear, então, na qual cada uma pode ser acessada a partir de um índice. Então, lembrando que as listas você pode ter vários tamanhos, obrigatoriamente o índice inicial vai ser índice 0. Então não tem como começar com índice 2, índice 3. Então é uma característica das listas, né? Então a lista é representada com uma sequência de objetos, né, separada por vírgula dentro de dentro de colchetes. Então abre e fecha colchetes. E listas vazias do mesmo jeito que colchetes, só que sem um dado dentro. Então tem alguns exemplos aqui, a gente vai ver mais na frente na prática as listas, né? Então tem uma lista vazia, quando você manda imprimir a lista, automaticamente ela vai sair sem nada, né? Uma lista com valores. Então, quando eu mando imprimir a lista, ela vai imprimir apenas os valores. Então, a gente tem lista aqui de dois tipos, tanto de strings como de números, de caracteres. Como também a gente pode adicionar listas, está vendo que aqui, ó, nova lista. Então, ele pegou um string, pedras, e adicionou a lista anterior. Então, o resultado dela da impressão vai ser a própria string mais todos os dados da lista anterior. Então, são modos que você utiliza para trabalhar com a parte de listas. Então, o que é a lista? Lista dispõe, como é que eu posso dizer, armazenamento de memória. Então, quando você cria uma lista, você cria acessos à memória do seu computador, do seu programa, né? Então, você tem uma lista de valores, né? Lista aqui carros, peixes que a gente usou anteriormente, e os índices delas vão começar a partir do zero. Então, no caso aqui, eu tenho 4 índices, então ela vai começar do zero até o 3. Então, são os dados são armazenados de acordo com o endereçamento de memória dele, então, de acordo com o índice que a gente está vendo. Mas como é que a gente pode entender isso? Então, existem alguns comandos dentro da lista que a gente pode trabalhar. Então aqui, como é que eu identifico o comprimento de uma lista? Lembra que a gente viu a lista, nova lista, pegou uma lista com nome pedra e adicionou outras listas. Então automaticamente vão dar dois valores. Deixa eu mostrar aqui anteriormente. Len, que é contar os itens da lista. Então vamos só voltar aqui anteriormente. Então, ó, a nova lista aqui tem um dado que é a pedra e a outra lista que está dentro dela. Então vou ter dois valores dentro da minha lista. O valor no índice 0 e o valor no índice 1, que é todo esses valores. Então a gente vai ver mais na frente como é que se trabalha com isso, como é que se utiliza as listas. Então, dentro de lista eu posso concatenar, posso multiplicar, posso fazer várias coisas. Então, a gente pode, através de operadores, né, de concatenação, lembrar de adição, multiplicação por número inteiro, pode gerar várias cópias de seus itens. Então, um exemplo bem simples aqui, ó, lista mais nova lista. Então, eu tinha a lista anteriormente, que era o carro, o peixe, número 1, 2, 3 e número 111. E a nova lista, que era a pedra, mais todos os itens dessa lista que foi adicionado dentro dele. Então, concatenei as duas listas. Se eu pegar a lista e multiplicar por 3, então ele vai triplicar aquele valor. Então, pode ver que anteriormente era o carro, o peixe, 1, 2, 3, 111. Quando eu multiplico por 3, ó, automaticamente cada valor é triplicado. Então, carro, peixe, 1, 2, 3, 1, 1, ele repete dentro de uma lista 3 vezes. Então, são os modos como você faz a lista, né? Também pode verificar a existência de um item dentro de uma lista. Então, eu posso pegar, digitar strings, ou números, ou valores de algum objeto e ver se realmente ele existe dentro da lista. Então, vocês podem ver que peixe, na lista anterior, eu tenho o que? O carro azul, peixe, 1, 2, 3, 1, 1, 1. Quando eu solicito aqui, ó, peixe está na lista, verdadeiro. Mas quando eu boto gato, ele está na lista, falso. Então é um modo de você identificar se um objeto está contido ou não dentro de uma lista. A gente vai entender como fazer. Mas só trabalha com isso? Não, a gente pode também trabalhar com os valores mínimos, valores máximos, soma dentro de uma lista. Para que isso?
Para que eu não tenha necessidade de varrer toda a lista para identificar qual o menor valor, existem comandos que trabalham com lista. Então, min vai pegar o menor valor da lista, no caso aqui valor 10, máximo ele vai pegar o maior valor da lista, e a soma ele vai somar todos os números da lista. Então, são 3 comandozinhos que a lista também trabalha para facilitar a vida do usuário. Então, eu posso pegar o menor valor, o maior valor, pegar a soma dessas listas. Ah, mas para que serviria isso? Eu poderia ter uma lista com as notas, né? As médias dos alunos. Eu quero saber quais são o aluno que teve a menor nota. Ele vai dizer qual a menor nota. Qual aluno que teve a maior nota? Ele vai dar a maior nota. Ah, eu quero a média. Eu posso somar as listas e dividir pela quantidade. Então a gente pode fazer, mas na frente a gente vai ver como é que calcula isso. Então são comandos que facilitam o dia a dia para quem trabalha com listas. E a lista também tem uma característica básica nos seus métodos, né? Então, a gente viu os operadores, vê as funções recebendo uma lista como argumento, tornando um resultado, feita uma alteração dentro da sua estrutura. Então, veremos alguns comandos que a lista trabalha. Mas na frente eu vou disponibilizar um material que vocês vão ter acesso para um documento, uma documentação. Na documentação do Python ele tem todos esses comandos de lista. Então, append, né? Comando bastante utilizado, ele adiciona itens ao final da lista. O insert adiciona um item, só que você vai dizer em qual local ela vai assumir, né? Qual o índice da sua função e onde ela deve ser colocada. Lembra que a gente tem índice 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Então, se eu botar um insert e botar índice 2, automaticamente ele vai entrar no lugar do índice 2. Pop, remove o último item. Então, remove a primeira ocorrência. No caso, eu uso remove com o nome a string que eu quero, ou do objeto, vamos supor o número. Então, ele vai remover assim que encontrar a primeira ocorrência do parâmetro que eu fui dado. Então, remove, no caso lá, peixes. Então, ele, assim que encontra o meu nome peixe, ele automaticamente remove da lista. Por mais que eu tenha outros nomes peixe, outros números que sejam parecidos, mas vai remover apenas o primeiro item encontrado na ocorrência. Sort, né, ordena os itens na lista, então ele deixa em ordem alfabética, ordem numérica, ordem crescente. Reverse, ele inverte a posição dos itens, né? E o count, mas para que eu quero contar? Então vamos supor uma lista aí que eu tenho 100 alunos com média, eu quero saber quem tirou média 10. Então count, você dá o valor que você quer buscar dentro da lista, ele vai identificar quantas ocorrências tiveram dentro daquela lista, daquele valor que você mandou buscar. Então é bem fácil trabalhar com essa parte de lista. Mas vamos entender como é que funciona. Eu vou abrir aqui no Shell do Python só para a gente entender algumas coisinhas que tem. Então eu criei 3 listas, lista nome, para a gente entender, lista idades e lista mista. Então nomes próprios, lista idade, então eu coloquei as idades das pessoas, e lista mista é a variação das listas. Então a gente pode brincar com essas listas, né? Vou botar aqui lista idade, idades. E eu quero o item, vamos supor, eu quero saber qual a idade dentro da minha lista que tem o item 2. Então, 2, vou fechar aqui, automaticamente ele informa, o item da minha lista, do índice 2, é o número 2. Se eu botar aqui lista, o índice 1, então ele vai me retornar o valor quanto? 30. Ele retorna o valor 30. E se eu colocar aqui, vamos supor, lista, em vez de colocar nenhum 2, vamos colocar índice 3. Olha o que é que vai acontecer com o programa. Então, ele está fora, né? A lista index, o valor está fora. Então, por que deu fora? Porque não existe índice 3 dentro dessa lista. Se eu botasse índice 3 na lista de baixo, ó, lista mista, índice 3. Então, eu vou achar o valor, no caso 25, que é o índice 3. Então são modos de você trabalhar com lista, né? Listas também é uma coisa bem interessante. Vamos voltar lá para... Pronto. Lista nomes. A lista foi criada dentro do Python como se fosse uma referência circular. Então ela nunca vai... chegou no final, ela volta para o início. Então
Vamos supor aqui que eu coloque o número -1. Olha o que é que vai acontecer na minha lista. Então ele vai retornar o primeiro item do final da lista. -2, já passa para o próximo. -3 e assim sucessivamente. Então a lista você pode ser invertida usando os índices. Então tem várias coisas que você pode fazer usando essa parte de índice, usando esses valores. Vamos usar um exemplo bem prático, né? No PyCharm, que é o que vai nos interessar. Então eu preciso fazer um programa que receba notas de N alunos. Eu vou identificar quantos alunos eu quero e vou calcular quantas dessas notas estão 10% acima da média e quantas estão 10% abaixo da média. Então vamos criar um programa que faça isso, né? Primeiramente, como eu quero fazer para receber N notas, notas de N alunos, então primeiramente o N vai ser quantas notas eu vou ter, né? Input. E vamos buscar o que a gente quer, né? Então, quantas notas, né? Quantas notas? Opa, deixa eu aspa dupla. Quantas notas? Vou colocar interrogação e vou dar um espaço no final para não ficar no valor colado. Então, obrigatoriamente eu já tenho a informação das minhas notas. Então, para que eu crie listas, então vou criar uma lista chamada notas, né? Então, eu não sei quantos itens tem, como eu vou buscar o item no índice N, então notas eu vou usar o quê? Vou usar ele vazio. Porque a partir daí eu vou adicionar valores dentro dessa lista. Então, se eu quero calcular as notas, né, eu tenho que saber quantas estão acima da média, então vamos para o quê? Soma notas, né? Então, isso eu vou fazer. Soma notas. Vou botar aqui. Com isso, eu vou saber o valor da soma de todas as minhas notas. Eu preciso calcular a média no final, né? Então eu preciso fazer a busca da média para a partir daí fazer a contagem. Os que estão 10% acima e os que estão 10% abaixo. Então, para que eu faça essa contagem, então vamos usar um for, né? Então é o mais ideal porque a gente trabalhar com valores, com quantidades. Então, e in range, né? Que eu quero variar até quanto. Então, eu quero que comece no caso, como eu quero notas, né? Quero o índice das notas, nota 1, nota 2, nota 3. Eu vou botar aqui que ele vai começar de 1 até N, que é o valor que eu quero buscar. Mas lembra que o for trabalha com sempre um valor a menos, então N mais 1. Né? Se eu estou obrigando ele a começar do 1, se eu colocar 10, então ele tem que contar as notas, ele sempre conta a menos, então o N mais 1 é para garantir que a minha lista vá toda certinha. Então, só para entender, eu vou colocar aqui só um comentário. Então, vai de 1 até N, né? Até a nota N. Então, só para entender o que a gente está fazendo. Então, o for, eu preciso agora identificar as notas. Então, disse a quantidade, só que eu preciso solicitar as notas. Quando ele entra dentro do for, dentro do laço, ele vai pedir as notas. Então, nota, recebe, float, né? Não vou botar float, que não vou botar notas inteiras, 80, 70, 65, então de 0 a 100 no caso, então fica mais fácil para não trabalhar com float. Vamos botar int, input. Então, o que é que eu quero agora? Nota. Então, nota. Como eu não sei a quantidade de notas, vamos fazer a solicitação para que ele pegue nota a nota. Então, vamos botar aqui, peguei um string, vou concatenar aqui com o valor, str, e vou pegar o índice que eu estou trabalhando aqui, ó, o índice do for. Por quê? Vou imprimir nota 1, nota 2, nota 3 e por aí vai. Cada interação do for, ele vai criando uma nota com relação ao índice, né? Eu não quero colocar dentro da minha lista, então vai a interação a cada i. Então, com a variação a cada i.
vai ficar mais bonitinho. E ele vai mostrar em forma a primeira nota, em forma a segunda nota, em forma a terceira nota. Então vamos concatenar aqui no final, para deixar organizado, né? 2 pontos. Vou dar um espaço que é para o valor. Então, isso aqui eu vou fazer a solicitação das notas. Então, para que eu calcule a média, soma notas, né? Recebe como? Então, mais igual a nota. Então, cada vez que eu... Está zerado aqui em cima, né? Cada vez que eu colocar uma nota, ele vai adicionando dentro de soma notas. Então, cada interação do for, ele vai adicionando as notas dentro dela. Então, somei as notas. Agora eu preciso colocar as notas dentro da minha lista. Então, notas, que é a lista que eu tenho aqui, ponto, append, ó. E eu preciso colocar alguma coisa. O que é que eu preciso adicionar? Então, eu preciso adicionar as notas. Então, o que vai chamar o comando append vai ser aqui a minha nota. Então, cada vez que eu solicitar uma nova nota, automaticamente ele vai jogar dentro da lista. Então, terminei meu for, adição. Então, vamos só fazer um teste aqui, né? Sim, vamos fazer um teste aqui. Vamos dar um print. Print notas, que eu vou printar a lista, né? Que é a lista que eu estou criando aqui. E vamos printar a média. Vamos colocar a média em cima também, porque a gente já deixa tudo aqui bem organizadinho. Então, para calcular a média, média vai ser igual soma das notas dividido pela quantidade de nota, né? Dividido por N. Então, a nota que a gente solicitar no início do programa. Então, vamos printar aqui as notas. E vamos printar também a média. Então, print notas, print média. Vamos fechar, vamos executar, ver se está dando certinho aqui. Pronto. Quantas notas? Vamos supor 4 notas. Aí, então, entendeu? Agora, quando eu coloquei, ó, forcei esse número aqui a virar um string. Então, nota 1. Vamos supor, nota 1, 60. Ó, na interação do for, ele pegou o i, que dava o índice aqui do i, nota 2. Então, 70. Nota 3, 80. Nota 4, 50. Ou faltou o quê? Não existe acento dentro dos valores, tá vendo? Print média. Eu mandei imprimir uma coisa que não existia. Então vamos executar de novo aqui. Coloquei um acento e coloquei média aqui, ó, sem acento. Então ele não reconhecia. Então quantas notas? 4. Vamos lá, 60, 70, 80 e 60. Então, a minha média, 67,5, automaticamente vira um float, né, quando eu estou dividindo. E a minha lista com as notas que eu quero. Pronto, então, média calculada, lista criada. Só que agora eu preciso fazer a identificação das notas que estão acima e as notas que estão abaixo. Então a gente pode usar o quê? Fazer um for para percorrer toda a lista, né? Então vamos lá. Então um for. E no momento que eu saio do for, eu poderia colocar com o nome nota, sem nenhum problema. Eu posso também usar o nome i se eu quiser. Então esse índice aqui é onde ele vai fazer o looping do programa. Isso não quer dizer que esse i seja igual a esse i daqui. No momento que eu sair do for, automaticamente essa característica daqui não vai ser a mesma daqui. Então é diferente. Então e vou percorrer o que? For in notas, né? Então não preciso colocar o range porque notas é a minha lista. Então vou percorrer as notas, 2 pontos. E vou fazer o que? Agora vou fazer uma condição para que as notas que forem acima de 10% da média, no caso aqui 67,5, ele identifique que estão maiores e que identifique que são menores. Então vamos lá. Então, para identificar os valores, né, pode usar um if o i, que é o valor que eu estou recebendo de cada lista dessa, o valor dessa, se i for maior do que média,
No caso seria essa média aqui. Só que a média, para que ela seja maior, ela tem que ter acréscimo de 10%. Então, média mais média vezes 0,1. Então, com isso eu estou adicionando 10% à minha média. Se isso for verdadeiro, então vamos criar uma variável aqui, nota acima. Lembrando de criar também, ó, no início do programa. Pô, posso vir aqui, ó, no final, aqui, ó, nota acima. Opa. Acima recebe 0. Então, vou dar um Enter aqui, para ficar organizado. Então, como eu coloquei nota acima recebe 0, vamos colocar o que aqui, ó? Mais igual. Então, cada vez que ele entrar dentro do if, ele adiciona o valor mais 1. Então, essas notas eu vou contar para imprimir, para dizer quantas estão acima da média. Então, cada vez que ele entrar dentro do for aqui, o if vai fazer a comparação. Se esse valor da lista for maior do que a média, conta. Se não, ele vai fazer o quê? Então, elif, né? Que eu preciso comparar o maior e preciso comparar o menor. E lembrando que se a nota for igual, ele não vai fazer contagem nenhuma. Então, se i for menor do que média, no caso aqui, como eu quero a nota menor, eu vou botar mais, ou no caso lá eu estou somando, menos média vezes 0,1. Então, 10% acima e 10% abaixo. Então, como eu criei nota acima, preciso criar aqui, ó, nota abaixo. Lembrando de colocar as variáveis tudo bem bonitinho para que você entenda dentro do seu programa, da sua execução. E nota, que está errado, não pode pegar o mais, né? Nota abaixo. Então, nota abaixo mais igual interação cada vez que entra dentro do if. Terminei. E agora eu vou printar as notas abaixo e printar as notas acima. Então, print. Posso colocar aqui, ou melhor, vamos lá. Notas abaixo. Você nem disse, né? Quando a gente bota o vírgula, ele já reconhece. Nota abaixo. Já dá um espaço, né? E print. Posso copiar isso aqui. Fica mais fácil. Acima. Nota acima. E vamos executar agora o programa. Então vamos olhar quanto é que deu a média, vamos usar esses mesmos valores, tá vendo? 67,5, no caso eu vou ter duas notas acima e duas notas abaixo. Vamos executar. Então, opa, 0,1. Se é um if, ele precisa de quê? Os dois pontos no final da execução. Então, quantas notas? 4. Nota 1, 60, acho que foi 70, 80 e 60. Então, média 67,5. Está aqui as notas. Notas abaixo, 2. Notas acima, 1. Então, ele contou as notas acima da média. Nota acima mais igual a 1. Filtrei os valores certos. Realmente, abaixo só teve um que foi repetido. Ó. Então, ele considerou apenas uma nota. Então, vamos botar valores diferentes. Depois a gente, só para entender como é que funciona o for. Então, como ele contou duas notas repetidas, ele não fez o valor, não fez a contagem. Não dá 10%. Então, vamos lá. Tá certo. Não, tá certo. Ó. Abaixo 60%, 10% isso aqui dá 6,7. Então, 60 dá abaixo. E 10% acima disso aqui, só tem a nota de 70, não tem, então 80 funciona. Então, duas notas abaixo e apenas uma acima de
10%. Então, funcionou normal. Eu estava olhando os valores aqui, mas pensando que as notas foram repetidas iguais. Não, mas aqui é 10% do valor. Então, gente, isso é para entender, mas mais na frente eu vou fazer outro vídeo falando mais desses comandos de lista, para que a gente entenda como é que funciona. Tem algumas outras coisas que a gente pode utilizar dentro do próprio PyCharm, ou até mesmo do Python em Shell. Então, até a próxima e bons estudos para vocês.